VCJR11, o Fundo de Juros Real da Vects Agora Pátria. Relatório de setembro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo que iniciou as atividades em outubro de 2019. Tem hoje um patrimônio líquido total na casa de 1.375 milhões. A cota patrimonial é R$ 93,43. Faz hoje na B3 cotado a R$ 77,75, dentro de um P sobre VP de 0,83, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,88%. A cotação em maio chegou aos R$ 85,74 e agora repousa aos R$ 77,75, dentro de um P sobre VP de 0,83. A última distribuição do fundo ocorrerá agora com pagamento no dia 13 de novembro de 2025, vem R$ 1,00 por cota, fazendo um yield mensal de 1,3, anual de 15,54%. E investindo R$ 1.000 a 2 anos, teria hoje o cotista R$ 1.126, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o VCJR11 consegue superar em pequena medida a linha do IFIX, mas não supera o IPCA e também não supera o CDI, retornando no período apenas 10,62%, enquanto o CDI retornou 24,6%, o IPCA 9,26% e o IFIX retornando 13,74%. Então, ponto relativamente tranquilo aí é a rentabilidade do VCJR11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca que o fundo, no cenário do mês, ele faz um resultado distribuível de 82 centavos por cota, faz uma distribuição de 81 centavos por cota, tudo isso em relação a setembro de 2025, aumentando a reserva lá para 55 centavos. A reserva, que hoje é de 55 centavos, 29 mil cotistas, ele tem na sua distribuição um total de 88% de seu patrimônio líquido em CRIs, 1,5% em FIIs, 90% da carteira de ativos no veículo principal, além de 10% em caixa e zerado em relação às suas operações compromissadas. A cota a mercado hoje, margeando os R$ 77,00, faz um yield no portfólio IPCA de 13,4%, um yield líquido de 12,3%. Seguindo aqui no relatório gerencial, no resumo, a gestão comenta que encerrou o mês com 90% do patrimônio líquido alocado, sendo 88,5% em CRIs, a uma rentabilidade média ponderada de 17,3% ao ano, dando IPCA mais 11,7% e um prazo médio de 3,8 anos, um spread médio de 3,1%. Já em relação a setembro, o fundo não contava com operações compromissadas reversas e tem hoje na sua carteira 42 CRIs, sendo 90% da carteira indexada ao IPCA, dando IPCA mais 11,3%, 9% indexados ao CDI, dando CDI mais 5,9% e 1% no pré, dando 20,2%. Nas movimentações da carteira, durante o mês, aumentou a posição do CRI da Unacorp e montou uma posição em 2 CRIs da Almeida Júnior, no total de 37 milhões para o primeiro e 3 milhões e 600 para o segundo, ambas operações em IPCA mais 8,9%. Na lista de monitoramentos do fundo, a gestão comenta que está conduzindo uma revisão abrangente da carteira de CRIs do fundo, com foco nos principais indicadores de risco e na avaliação de eventuais remarcações. Como parte desse processo, a gestão destaca que no mês revisou o LTV do CRI Global Hilt para 80% e informou que nenhum outro CRI foi adicionado à lista de monitoramentos. Assim como no relatório anterior, abordou o caso da Virgo, que está analisado pela equipe de gestão. Então, assim como comentamos lá no vídeo do Habit 11, ponto de extrema atenção é a situação aqui da securitizadora Virgo. Para a performance do VCJR11 no mês, ele performou 0,7%, enquanto o IFIX chegou a 3,3%, excelente. O CDI bruto retornando 1,2%, já o IMAB retornando 0,5%. Na distribuição de 81 centavos por cota, ela faz um yield anualizado na cota mercado de 12,3%, já na cota patrimonial 10,4%.
para a DRE do fundo, ele faz 82 centavos por cota de resultado distribuível, 27 centavos de receitas totais, 15 centavos de despesas, um resultado financeiro líquido de apenas 12 centavos por cota, isso porque os reajustes para a distribuição da marcação a mercado contribuíram com 58 centavos por cota, ele faz a distribuição então de 81 centavos por cota. Ponto de atenção, o recorrente do fundo é de 84 centavos por cota e um resultado líquido de 81 centavos por cota, a reserva que chega lá na casa de 55 centavos. A maior exposição é para o residencial, 48,3%. Ele forma a maior exposição geográfica para São Paulo, 75%. Um total de 42 CRIs diversificados em 8 segmentos distintos, sendo a maior exposição para o residencial. A maior distribuição por CRIs é da cidade Matarazzo, 7,5%, e atenção para a situação da Coteminas, que é um ponto de atenção, veremos adiante, e também o CRI da Serpasa, que passa por uma situação bem complicada, veremos adiante. Em relação à alocação, a maior exposição é para o IPCA, 90%, ele tem 8% de CDI e 1% no pré. O LTV médio do fundo fica com 24% de todo o seu patrimônio líquido entre 0% e 50%, dando um LTV médio ponderado de 58%. Na carteira IPCA, ela tem uma taxa de marcação de 11,3%, dando um prazo médio de 3,9%. Já na carteira CDI, 5,9%, 2,1% do prazo médio. Na carteira pré, 20,2% de marcação a mercado ao ano, 4,2% no prazo médio em relação ao seu duration. Já em relação à sua carteira, ponto de atenção aqui, pessoal, porque ele tem 4 CRIs que somam superiores a 5% de todo o patrimônio líquido. O primeiro é o CRI da cidade Matarazzo, formando 7,5% do patrimônio líquido do fundo. O segundo é o JFL Jardins Residencial, 5,5%. E o terceiro é a Coteminas, 5,4% do fundo. E a Origó Energia, 5,1% do patrimônio líquido do fundo. Ponto, então, de extrema atenção, o patrimônio líquido total chegando na casa de 1,2 bi, 88% do patrimônio líquido em CRIs, 42 operações. A operação adquirida fica aqui para o CRI da Almeida Júnior, que possui um saldo total de 245 milhões, lembrando que o fundo adquiriu 37 milhões e 200 para o CRI Almeida Júnior 1 e 3 milhões e 600 para o CRI Almeida Júnior 2, ele que tem 5 shoppings lá em Santa Catarina, a operação que está garantida pela Garten Shopping, localizado lá em Joinville, formando 37% de LTV. Em relação à Virgo, ela trouxe aí a situação de monitoramento, lembrando que as operações realizadas aqui com a Virgo, principalmente nas inconsistências na administração das contas de reserva, não afetam a integridade dos CRIs e a gestão segue monitorando. A Virgo teve as suas ações compradas pela Risa Asset. Lembrando que no momento aí tinha uma situação envolvendo uma terceira securitizadora que, ao que consta, estava envolvida naquela situação lá em relação a uma operação muito polêmica envolvendo organizações criminosas, enfim, está aí repleto de notícias no mercado, é somente dar uma puxada e com essa situação a Virgo acabou sendo adquirida aqui pela Risa e não por aquela securitizadora envolvida em situações polêmicas e até criminais. Segundo a gestão, ela manterá os cotistas atualizados sobre os próximos desdobramentos em relação à compra da Virgo pela Risa Asset e para o CRI da Coteminas, o CRI permanece adimplente, ponto de atenção, que corresponde a 5,4% do patrimônio líquido aqui do VCJR11. A mesma situação não podemos dizer em relação ao CRI da Serpasa, isso porque as operações teve seu resgate antecipado declarado pelo inadimplemento das obrigações pecuniárias agora em 16 de setembro. Desde então foram tomadas providências legais para execução extrajudicial das garantias e até o momento, entretanto, não houve evolução concreta no processo de execução judicial. Lembrando que o CRI da Coteminas forma 5,4% do patrimônio líquido aqui do VCJR11, já o CRI da Serpasa forma um total de 5 milhões, 0,4% do patrimônio líquido aqui do VCJR11, então ponto de extrema atenção também a essa situação destes dois CRIs.
Em relação à liquidez aqui do fundo, ele vem perdendo o número de cotistas, agora apenas 29.500 cotistas, e para sua liquidez 2.300.000 ao dia, um giro de 2,2% na B3. Perfeito, pessoal? De VCJR11 é basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.